Olá, boa tarde. Chama-se Viragens e trata-se de um documentário produzido pela Fundação Fé e Cooperação, aqui representada pela Ana Patrícia Fonseca, e realizado por Patrícia Pedrosa. Ambas estão connosco e já vamos conversar sobre esta iniciativa logo após os temas da atualidade informativa na Igreja Católica. A Universidade Católica Portuguesa apresentou o seu programa para o ano Laudato Si, uma resposta ao desafio lançado pelo Papa. Em cumprimento em português, porque é uma língua que ele também domina. Um ano Laudato Si, a proposta lançada desde o Vaticano a partir da encíclica ecológica e social do Papa, chega à Universidade Católica Portuguesa, que assume a missão de projetar um mundo novo, inspirado pela visão de Francisco. O desafio do Papa Francisco é um desafio para que a Universidade questione também a forma como está a interagir com o espaço social, cultural, científico e, sobretudo, como o seu contributo, estando nesse espaço, contribui, ou melhor, participa na construção de um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, mais responsável, um mundo em que as pessoas sintam verdadeiramente que são parte da solução para construir pontes entre aqueles que têm maiores possibilidades económicas e os que não têm, do mundo que não deixa ninguém para trás, digamos. Falar de encíclica verde é dizer pouco sobre o verdadeiro alcance da Laudato Si, um documento de referência para o pensamento social cristão do século XXI, onde a transformação começa pelos comportamentos de cada um e a defesa do ambiente está ligada à dignidade de cada vida humana. A Universidade Católica é sensível a este apelo, obviamente, da Santa Sé, do Papa Francisco. É um ano particularmente relevante para uma viragem. A proposta que nos chega da Santa Sé é para que daqui a 7 anos possa haver um pacto global acerca do clima, do cuidado pela natureza, esta casa comum e a atenção particular aos pobres. Nós vamos procurar, não digo cobrir todos os aspectos, mas dar atenção a todos os aspectos da encíclica Laudato Si e das suas consequências. É, de facto, como disse, uma encíclica da doutrina social da Igreja, do ensinamento social da Igreja. É o último texto, em termos de encíclica, nesta tradição, desde Leão XIII, e, portanto, ele próprio explicitamente se insere nesta tradição. A Católica quer ser uma universidade solidária e promotora do desenvolvimento sustentável. O convite da Laudato Si é, por isso, um ponto de partida para propostas que querem chegar a toda a sociedade. Na celebração do ano Laudato Si, que agora se inicia, nós vamos justamente questionar, fazer propostas e propostas que sejam propostas de reforma e que tenham viabilidade real no mundo em que vivemos. A sessão de apresentação na Universidade Católica Portuguesa contou com a presença de um dos mais diretos colaboradores do Papa, o cardeal Luís António Tagle, para quem a Laudato Si pode ser um guia para tempos de desconfinamento. O Vaticano lançou um manual de aplicação da encíclica ecológica e social Laudato Si, um guia com 200 recomendações. A caminho para o cuidado da casa comum, 5 anos depois da Laudato Si. É o nome do documento elaborado pela Mesa Interdicasterial da Santa Sé sobre a ecologia integral, que apresenta como chaves para uma mudança na relação das pessoas com a natureza a sobriedade, o consumo responsável e o uso de energias renováveis. Um guia para a aplicação da encíclica ecológica e social Laudato Si, que surge 5 anos depois da publicação do documento, com 200 recomendações e no início da convocatória de um ano especial Laudato Si. As questões ainda estão mais prementes e agora temos um novo contexto em que não apenas
A pandemia serviu de alerta para a necessidade de revermos aquilo que o próprio Papa já tinha dito em 2015, em termos do nosso modelo económico, social, ambiental, mas também porque as mudanças foram poucas. O diagnóstico de quem analisa permanentemente as questões relativas ao cuidado da casa comum e espera mais mudanças também no contexto da Igreja Católica. Por isso, Francisco Ferreira sublinha a oportunidade do manual, agora tornado público pelo Vaticano. Quer em termos gerais, quer dentro da própria Igreja, eu sinto que se poderia e se deveria ter ido mais longe naquilo que a Laudato Si procura alertar como educação, como conversão ecológica e, portanto, há toda a oportunidade de agora, passado este tempo, relançar todo um conjunto de ideias de forma ainda mais sistematizada, digamos assim, aquilo que nós ficámos a conhecer há alguns anos atrás. No Guia do Vaticano apela-se à educação para o cuidado da casa comum, a pensar nos jovens, nos vários setores da sociedade, em todos os contextos religiosos e na comunicação informal e informal sobre esta problemática. Depois, os temas que estão relacionados com o cuidado da casa comum. E os temas estão lá todos, quer dizer, desde a alimentação, à água, à energia, aos ecossistemas, a biodiversidade, o mar, os oceanos, temas extremamente atuais e com uma linguagem próxima daquela que é utilizada pelos políticos. Por exemplo, não se fala de resíduos, fala-se da economia circular. E, obviamente, depois termina com a questão do clima, que é, sem dúvida, um dos temas mais importantes, sem desprimor por outras áreas que estão diretamente relacionadas com o cuidar da casa comum, não apenas em termos de ambiente, mas em termos de desenvolvimento. 5 anos depois de publicar a encíclica ecológica e social, o Papa desafia a um ano especial, até 2021, para chamar a atenção para o grito da terra e dos pobres. Para saber como fazer, basta seguir o guia agora disponibilizado pelo Vaticano. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode aprofundar estes temas. Agora olhamos uma aposta da Fundação Fé e Cooperação, que acaba de estrear o documentário Viragens. Ana Patrícia Fonseca, começo por si. O que é que levou então a Fundação Fé e Cooperação a apostar nesta produção e que viragens são estas? Sim, esta produção, este documentário, nasce muito naturalmente do trabalho que a Fundação tem vindo a fazer nos últimos anos nesta temática do combate às alterações climáticas. E este documentário retrata histórias de vida de pessoas comuns que, na simplicidade e na normalidade da sua vida, conscientes desta questão das alterações climáticas, procuram soluções locais para este problema que é global, num processo de conversão ecológica. E aquilo que nos levou a realizar e a produzir este documentário é poder, através de soluções que são soluções de esperança, inspirar outras pessoas e provocar processos de viragem interior, de conversão ecológica. E este documentário serve muito o propósito de, a partir daqui, podermos começar um diálogo com diferentes interlocutores, até com perspectivas diferentes, com os jovens que são tão ativos nesta problemática, com o cidadão comum, com decisores políticos, com investigadores, podermos ter este diálogo que crie pensamento e que gere também ação, que gere viragens. Nos anos atrás, aquilo que nós sabíamos
Era o mês de dezembro, às vezes em novembro é que começava a chover. Mas esses dias já está a mudar em relação a esses fenômenos naturais. As queimadas descontroladas não são boas, porque mais tarde a nossa terra, o nosso solo, vai se transformar em deserto. Cada vez mais estamos a gastar a terra. Patrícia Pedrosa foi realizadora deste trabalho. Qual foi, digamos assim, o cuidado que teve, a abordagem que quis fazer também destas realidades de trabalho, de sensibilidade perante as mudanças climáticas, até porque o trabalho foi realizado em Portugal e também em Moçambique, não é? São contextos diferentes. Como é que foi construir este... Sim, são contextos diferentes que também estão no título, não é? Viragens, viagens. Exato. Mas partindo daquilo que a Patrícia estava a dizer, nós partimos destas pessoas, e isto foi desde o início do projeto, destas pessoas de todos os dias, pessoas comuns, como qualquer um de nós que estão em casa. E a minha maior preocupação, muito honestamente, quando avancei para este projeto, foi encontrar aquilo que movia cada uma destas pessoas. O que é que eles tinham no seu interior, qual é que era o seu desejo maior, que depois os fazia atuar. E depois, tal como diz a Matilde Alvim no documentário, é crucial ter uma consciência coletiva. E todas estas pessoas, de alguma maneira, têm essa consciência coletiva. E daí, ativistas, não aqueles ativistas que vão para a rua, só aqueles que vão para a rua manifestar-se, mas também aqueles que, partindo do seu desejo interior, no seu contexto, na sua casa, no seu bairro, atuam junto daqueles que estão mais próximos deles. Estou a pensar, por exemplo, no Almerindo, que no bairro da Fonte da Prata faz um trabalho com as crianças que ali vivem, não é? Ele é do bairro. Ele tem um amor grande à agricultura e acha que é uma boa forma de aproximação à natureza, não é? Diretamente relacionado com esta questão do cuidar da casa comum e do cuidar da natureza. E então, a partir daí, ele passa este amor pela natureza, este amor pela agricultura aos jovens através de uma horta que existe lá no bairro e trabalham ali em conjunto. Por exemplo, é um exemplo do documentário. Gostava que as minhas composições transmitissem uma mensagem que fizesse esse tal de despertar de corações e, sobretudo, com algum humor, se for possível. Do cuidado e do respeito, revolução da bondade. Quero inspirar as pessoas para elas perceberem que a arte pode ter um papel fundamental aqui. Ou seja, eu venho falar de justiça climática, de justiça social. Eu acho que tudo na minha vida está um bocadinho interligado, por isso estou aqui a falar enquanto ativista e na música também me sinto ativista. Faz o muito que te toca o mundo que ele nota. Daqui a 10 anos já teremos que ter reduzido em 50% as nossas emissões. Isso vai implicar uma mudança muito grande de todos nós. Faz o muito que te toca o mundo que ele nota. Ana Patrícia, esta abordagem na realidade portuguesa, na realidade moçambicana também, é perceber que em países onde tudo falta, não é? Onde as necessidades são muito elementares e para serem satisfeitas, também há este cuidado e esta sensibilidade perante o ambiente. É interessante perceber isso também nestes contextos mais desfavorecidos? Sim,
Nós temos sempre esta preocupação de cruzar realidades que à partida parecem muito distintas, mas que depois enfrentam o mesmo problema, e os problemas são comuns. E são até muito mais sentidos, a questão das alterações climáticas, são muito mais sentidas nas populações mais vulneráveis, porque vivem mais dependentes da agricultura, do ciclo meteorológico. Portanto, são muito mais afetadas estas populações e, portanto, obrigatoriamente sentem esta questão na vida cotidiana, na vida de todos os dias e têm que se adaptar, têm que ser resilientes. E para nós é muito importante trazer estas vozes também para o debate, trazer para a agenda pública, cruzar estas realidades. E também é importante, nós, organizações da sociedade civil, reclamamos sempre por políticas justas, sustentáveis, faz parte do nosso trabalho denunciar injustiças, mas faz parte também, nós acreditamos muito nisto, apresentar soluções de esperança. E há muitas soluções de base local que as comunidades nestes países, concretamente aqui em Moçambique, têm, que são muito válidas, mas que muitas vezes não são valorizadas pela comunidade internacional. E, portanto, quisemos também trazer essas histórias, estas soluções de base local, que já existem, muito espalhadas pelo mundo inteiro, mas pouco reconhecidas, e quisemos também valorizá-las e trazê-las para a agenda pública e que são, de facto, inspiração para outras comunidades. A Patrícia Pedrosa, eu vou dizendo os dois nomes, porque têm os dois o mesmo nome, vou dizendo também o apelido. No transmitir estas histórias, por parte do seu trabalho como realizadora, o que é que privilegiou foi colocar as pessoas, a história na primeira pessoa, os testemunhos, as ações, o fazer concreto? Sim. É muito mais fácil para cada um de nós que estamos em casa, quando vimos um trabalho, seja na televisão, seja no cinema, nos identificarmos com a pessoa. E realmente partindo do testemunho de cada um e partindo da história de cada um e chegando lá, e foi o que nós fizemos, fomos ao bairro, acompanhámos a Matilde, também a Inês, e depois em Moçambique, o Andrade, todos eles. Fomos ao lugar onde eles habitualmente estão, acompanhámos aquilo que eles habitualmente fazem, também numa tentativa de mostrar esse tal lado em que eles atuam no coletivo e realmente a partir daí, a partir deste testemunho, eu penso que se torna muito mais fácil nós descobrirmos que também valorizamos alguma coisa no nosso interior, que vale a pena passar para fora. Neste caso, relativamente às alterações climáticas e à defesa do meio ambiente. Sim. A mensagem é muito mais eficaz, assim. Eu penso que sim. Pelo menos nós já realizámos outros trabalhos, temos estado a realizar alguns trabalhos em conjunto, sempre nesta temática das alterações climáticas, temos atuado em conjunto e a ideia tem sido muito esta. É também uma maneira minha própria de realizar, é realmente partir das pessoas e do exemplo de cada uma das pessoas. Um bocadinho também como a Matilde, eu peço desculpa estar sempre, mas ela realmente também diz no documentário, o que me move são as pessoas. E eu, enquanto realizadora, também cada vez mais me identifico com esta ideia, porque eu acho que nós somos todos parte de um mundo, cada um com a sua responsabilidade, e cada um de nós pode realmente fazer alguma coisa. Por isso, sim, o que me move são as pessoas, cada um de nós. Patrícia Fonseca, o título deste trabalho podia ser o título de umas jornadas de estudo, de umas conferências, mas perceberam na FEC que isto é mais eficaz, se calhar, para comunicar uma mensagem às pessoas. Sim, este documentário ele é acompanhado de um estudo de caso, com a história de cada uma das pessoas e depois trazemos todos os dados científicos que, no fundo, fundamentam a ação concreta destas pessoas. Mas achamos que, de facto, um documentário, como a Patrícia dizia, as pessoas identificam-se com estas histórias que são contadas e cria mais empatia e conseguimos veicular melhor a mensagem. Quem quiser aprofundar a temática tem, então, um estudo que tem exatamente o mesmo título, que acompanha o documentário. E é também acompanhado de uma exposição artística que lançámos também a semana passada. Essa tem o nome de Not for Sale, neste sentido que esta casa comum que todos habitamos não está à venda e por isso temos que nos comprometer e cuidar dela. Portanto, este documentário é acompanhado de uma série de outras peças, no fundo, para tentar chegar às pessoas de diferentes formas. Por vezes vivemos muito nestes ciclos dos grandes fóruns mundiais climáticos
mas depois tudo isto se joga nas atitudes simples que cada um tem no seu dia, não é? Sim, sem dúvida. É a ação de cada um individualmente que tem esse poder de podermos fazer alguma coisa. E trazer essa ação destas pessoas para os fóruns internacionais também é muito relevante, porque nestas pequenas ações estão as soluções que todos andamos à procura. Patrícia Pedrosa, para terminarmos, percebeu que aquelas pessoas que encontrou, estes testemunhos vivos de zelar pelo ambiente, tinham noção do que estavam, do alcance do gesto que estavam a fazer. Esta noção da casa comum, digamos assim, podem expressar-se de outras formas, em outras palavras, mas está lá esta noção. Eu penso que haverá alguns que tenham uma noção mais concreta realmente da sua ação. Estou a pensar na Matilde e também na Inês, por exemplo, ou mesmo no Andrade, mas haverá outros que não têm uma noção tão concreta da sua ação. Se calhar o Almerindo, ao fazê-lo, falo tão naturalmente que se calhar não tem a noção tão concreta. Mas tem, de alguma maneira tem, sim. Acredito que todos eles têm, de alguma maneira, consciência de que estão a influenciar as outras pessoas para além deles. E essa ideia, a consciência do coletivo, eu penso que realmente é crucial. E, se me permite, eu queria só dizer aqui uma coisa que eu acho que é uma frase excepcional. Eu trouxe estas notas comigo só para dizer esta frase do Papa Francisco, que tem tudo a ver com esta questão do ativismo e do coletivo, que é crucial na nossa vida. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele diz: o amor, cheio de pequenos gestos de cuidado comum, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. E eu penso que todas estas pessoas que estão neste documentário querem construir um mundo melhor, estão plenamente conscientes disso. Só para terminar, Patrícia Fonseca, onde é que se pode ver este documentário Viagens? Sim, pode-se ver no canal YouTube da FEC, FEC ONGD, no YouTube. Muito bem, ficas desde já o desafio, o convite feito a quem nos estiver a ver. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada hoje também. Aqui no Muito programa obrigada. Eclésia. Recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Sintonize a Antena 1 para acompanhar este programa. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.